Olá, gente, boa noite. Não veio, não. Ah, não, eu enviei para você, foi o convite. Desculpa. Mas eu tô. Vai lá no meu canal, pega lá. O público. Já tem gente chegando. Já nós vamos entrar. Olá, gente, boa noite a todos. Será que eu tô travado aqui? Tá tranquilo. Travado ou tô aí? Acho que o pastor Marcel mandou o link dele entrar e disparou na lista de transmissão. Tá chegando muitos convites aqui. Pastor Marcel, esse link é para o senhor, não é para as pessoas, não. Esse link é só para você entrar. Vou esperar ele mandar o convite aqui. Pai do senhor Simone. Já já nós já vamos começar. O pessoal está chegando. A bispa Flávia está aí também. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, gente. Sejam bem-vindos. O Armando também está aí. David, a Loene, Tássia. Boa noite a todos. Boa noite, povo de Deus. Agora sim. Agora sim. Eu falei, eu acho que o pastor Marcel mandou o link dele para as pessoas. Eu sou marinheiro de primeira viagem, né, pastor Carlos Maia? Acontece. Acontece. Gente, vocês estão chegando. Se puder já ir compartilhando aí esse link. Só dá um tempinho, pastor. As pessoas estão chegando. Ok. Tá me ouvindo bem aí, Carlos Maia? Tô. Tá, né? Comprei até um fone novo aqui, ó. Legal, legal. Dá certo. Bom. O pessoal está chegando, está entrando, compartilhando aqui o link. Pastor Marcel, como que está em Goiânia? Vai falando para a gente como é que está em Goiânia. Quente, frio, chovendo? Aqui tá assim meio um mormaço, né? Chove. É. Aí faz um tempo aquele tempo seco, né? Entendeu? Mas aí de repente está chovendo, tá bom, o clima tá gostoso. Entendeu? Nós estamos aqui há um dia que antecede o feriado, né? Da Semana Santa. Qual feriado vai ser aí? Semana Santa, Paixão de Cristo, Semana Santa. Ah, verdade. A Páscoa. Eu tô longe, a gente até desacostuma. Né? Eu tô feliz em te ver, meu amigo. Você é um cara... Amém. Já tem muita gente aí. Eu queria que as pessoas, pastor Marcelo, vamos interagir com elas enquanto elas vão entrando. Coloca aí o nome, a cidade que você está falando, gente. Né, pastor Marcelo? A gente mandar um abraço para elas. A Andriana vai abrir o grupo já, o grupo do WhatsApp, mas eu acho que por enquanto é bom as pessoas interagindo com a gente aqui no nosso chat, para ficar até melhor. Se você que já está ao vivo comigo, olha aí, ó, Cristianópolis, pastor, Bela Vista, o Cairo lá de Bela Vista. Um abraço ao Caio. Quem mais?
A pastora, eu vi a pastora Flávia de Rondonópolis. Gente do Mato Grosso. Olha aí, Miami. Miami. Iporá. Davi Galvão, meu amigo aí, ó. Pastor Davi Galvão, gente boa. Deixa eu apresentar esse menino bom aí, viu, Carlos Maia? Legal, legal. Pregador do Evangelho, menino novo. Muito bacana. Pastora Ione também tá aí, ó. É. Já observou, Carlos Maia, com a minha camisa? Ó, voando alto, ninho de águias. É, Bacana. Olha o Adilson Filho também. Olha, muita gente. A Angeli, de Boynton Beach. A Tocantins, é o Cleide Pereira, de Tocantins. Muita gente entrando. Que bacana, muito bom, muito bom. A Terezinha e o Messias, da nossa igreja aqui, hein? Aqui, aqui da nossa igreja, uma bênção. Uhum. Gente, são 8h04. Só mais alguns minutos para as pessoas entrarem. A Andriela está compartilhando ali os links. Alguém está falando que não está conseguindo entrar aqui no grupo. Ainda tem gente tentando entrar aqui, hein? Vamos esperar. Tem gente tentando entrar aqui no grupo. Pastor Marcel, vai interagindo com o pessoal aí. Vai. Ó, o Tiago Eugênio também tá. O Tiago é daqui, Pastor Marcel. Isso. É porque, na verdade, hoje é o primeiro dia, né? Nós estamos ainda em fase de adaptação nesse sistema, né, Pastor Carlos Maia? Mas vai dar certo, tá dando certo. O importante, eu quero que fique bem audível e as pessoas entendam e vejam a gente de boa, se estiver tudo bem. E não sair, não. Fiquem aí. Segurem aí. É isso aí. Vamos lá, tem quem está mais aqui, deixa eu ver aqui. O pessoal está chegando, está chegando. Uhum. Chat ao vivo, mensagem. Aqui. O Cocalinho, Mato Grosso, acho, né? A Fabiana. Tudo aí, meus amigos. Vem aí, vamos estar junto aí, vai ser benção. Esse é um projeto novo do pastor Carlos Maia, né, do Ninho de Águias, e é uma coisa que nós queremos expandir para trazer conhecimento para todos vocês, né? Todos nós. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Em nome de Jesus. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade porque acham que é estudar um pouco de teologia, é uma coisa muito academicista, mas não é isso tudo, não. É um negócio muito bacana. Nos aproxima cada vez mais de Deus, né? Nos traz uma consciência da Sagrada Escritura como uma verdade, né? A inerrância. Isso é muito legal. Mas estão entrando aí, ó. Estão entrando. O pessoal pode ir entrando mais alguns minutos. Jaqueline, o Jader Abreu. O Jander mandando mensagem. Um abraço aí para o Jander. Jander Abreu. Meu amigo Jander Abreu. O pastor Marcel sumiu, mas ele está voltando. Queridos, nós já vamos. Cadê o pastor Marcel? Deve estar voltando já. Voltou. É porque, na verdade, você está ligando aqui, tá? Deixa eu ver aqui, Casmaia. Tá ouvindo aí, Casmaia? De boa? Agora eu tô. O Marcos Soares também está aqui. Peraí. Muito bom. Tá travado sua tela. Então, beleza, vamos. Pastor Marcel, cadê o senhor, Vossa Excelência? Aí. Aí, voltou. Pastor Marcel, então, acho que nós já podemos dar início? Sim. Meu fone de ouvido. Deixa eu ajeitar aqui, Casmaia. Agora tá melhor o seu áudio, hein? Agora tá melhor. Queridos, vamos lá, vamos fazer uma oração. O pastor Marcelo já está vindo. Vamos fazer uma oração e logo em seguida nós já estaremos dando início, para a gente ganhar tempo. E eu já quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcel Rocha.
Hein? Vamos orar primeiro, e aí em seguida eu já apresento o nosso professor, nosso pastor e amigo, pastor Marcel Rocha. Posso orar, pastor? Pode, vamos lá. Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite, mais um início de um treinamento, de um curso, e nós acreditamos no poder da palavra, da instrução, da sabedoria e na palavra de sabedoria. Senhor, que este treinamento que será iniciado hoje pelos próximos meses venha edificar a fé de dezenas de milhares de pessoas. Que o teu nome venha a ser glorificado. Que haja manifestação, ó Pai, de resultados na vida, na casa, na igreja, em todos os lugares que as pessoas passarem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, alegria poder estarmos juntos aqui. E quem está conosco é o pastor Marcel Rocha. Já apresentamos ele nos nossos flyers e cartazes. Pastor Marcel é uma referência no Brasil, é uma referência em Goiás, é uma referência para dezenas de pessoas, de milhares, escritor de vários livros, professor, teólogo, filósofo, um homem que, além dos títulos que ele conseguiu na terra, ele é um grande homem de Deus, um servo de Deus. Eu muito me admiro no pastor Marcel, a simplicidade que ele tem e, ao mesmo tempo, a vontade que ele tem de ajudar, de ensinar as pessoas. Pastor Marcel, muito obrigado por fazer parte do nosso ninho de águias, por colaborar com esse momento tão importante para nós. Eu acredito que pessoas aqui serão edificadas através da sua vida. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. O senhor quer dar uma saudação? Antes de eu só fazer uma sinopse aqui. Se quiser dar uma saudação, pastor, fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Carlos Maia, né, que eu tenho um respeito muito grande, admiração pelo pastor Carlos Maia, e é um grande amigo, nós nos conhecemos há muito tempo, já passamos muitos momentos muito bacana e momentos difíceis também. O pastor Carlos Maia é uma pessoa que faz parte da minha história, da minha trajetória aqui, como amigo, como companheiro, e dizer que tudo que Deus coloca no coração dele é porque tem um propósito, e um propósito de crescimento para a igreja, de edificação para a igreja. Né? Então, eu estou feliz em fazer parte, né, desse novo projeto, né? É um desafio, e dizer que nós vamos estar aqui exatamente para poder contribuir, né? Esclarecer alguns assuntos. Como eu sempre digo, nós não somos dono da verdade, que o dono da verdade é Deus, é o Senhor Jesus, mas nós podemos contribuir com aquilo que um dia nós fomos chamados, né? Dentro daquilo que nós aprendemos. Eu estou aqui exatamente para poder contribuir com todos vocês que estão aí. Eu sei que trazer um tratado sobre o Antigo Testamento no primeiro módulo não é uma coisa tão assim, fácil, porque na verdade tem que fazer uma síntese muito grande em pouco tempo, né? Tem pessoas que estudam o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a palavra de Deus há 40 anos, né? Mas eu creio que isso aqui vai ser um norte e vai despertar em você um desejo de conhecer mais as Sagradas Escrituras e seguir o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou fazer só uma introdução aqui. As pessoas que estão em casa, que estão no grupo, a Andriela mandou um material, um material para anotação. Algumas pessoas, eu não sei se conseguiram imprimir ou acompanhar, mas ela mandou um material para anotação. E se você quiser, ela vai mandar de novo, né? Ela vai mandar de novo. Eu coloquei aqui o meu tripé muito alto e a minha anotação está embaixo, então, às vezes eu estou olhando para baixo aqui e não é por falta de respeito, é porque o tripé tá de cima para baixo. E o meu norte de leitura está aqui embaixo. Mas amém, faz parte. Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu quero ouvir também o pastor Marcel, e eu sei que tem muita coisa para todos nós, né? Gente, você que está anotando, essa live também vai ficar salva, vai ficar disponível no meu canal no YouTube, se você quiser utilizar depois, né? Eu quero falar rapidinho sobre crescimento.
antes da gente passar para o pastor Marcel, sobre o crescimento. A pergunta que eu quero fazer é: como você está crescendo? Como você está crescendo na sua faculdade, no seu dia a dia, no seu colégio, na sua igreja, principalmente na sua igreja, uma vez que o assunto nosso é voltado para a Bíblia e para a igreja. Então, o que te impede de crescer na igreja? O que te impede de desenvolver seus dons e talentos na igreja? E algumas coisas podem ser travas para impedir o seu crescimento. Algumas coisas podem estar em você do que em outras pessoas. Por exemplo, o que impede uma pessoa de crescer? Eu coloquei aqui, mas não vou nem olhar para não perder a atenção. O que impede uma pessoa de crescer? Sentar na mesa errada. Uma vez que a pessoa só senta na mesa errada, pastor Marcel, ela começa a absorver muita coisa que não vai edificar ela. Então, tem um momento que a pessoa precisa decidir quais são as mesas que ela vai sentar. Não é menosprezar pessoas, nem excluir pessoas. Haja visto que um dos princípios de Cristo é amar todos. Mas Jesus não mandou andar com todos. Ele mandou amar todos, mas ele não mandou andar com todos. Então, amar é um princípio de regra de obediência. Uhum. Andar com todos é uma decisão. Então, talvez você que está comigo aqui, você precisa começar a rever alguns conceitos. Uma das situações que impede o seu crescimento, sentar na mesa errada e absorver coisas que não te edificam. Acaba deixando você no mesmo nível, no mesmo estágio, na mesma zona, na mesma situação. E aí, quando você não tem essa percepção sua, é bem provável que você vai falar que o problema é o pastor, que o problema é a igreja, que o problema são as pessoas que estão à sua volta, e pode ser as pessoas à sua volta mesmo. Então, uma das coisas é você começar a filtrar qual é a mesa que você vai sentar. O que tem naquela mesa que te edifica? Talvez o alimento que você está comendo nessa mesa está te fazendo mal. Então, se eu vou num restaurante e a comida daquele restaurante me faz mal, a probabilidade de eu voltar nele é 0. Então, eu preciso mudar de restaurante, eu preciso mudar de mesa. Segunda coisa que impede o crescimento: conhecimento novo que você não procura. Segunda coisa que impede o crescimento: conhecimento novo que você não procura. Parabéns para você que está aqui, que você tem busca de crescimento. Agora, você precisa entender, você que está me assistindo, precisa entender que o conhecimento que você procura é diferente da informação. Porque você ficar no Instagram vendo informação não te gera um conhecimento. O conhecimento ele é profundo, né, pastor Marcel? Sim, o conhecimento é mais embaixo. Uhum. O Instagram, tudo bem que tem um fio de conhecimento nas redes sociais, mas o conhecimento é você aprofundar na informação que você viu. Então, muitas pessoas hoje, eles não crescem na igreja, na vida, na empresa, nos projetos, porque eles não buscam conhecimento. Eles têm tempo, pastor Marcel, para ficar 2 horas assistindo uma série do Netflix. Eles têm tempo para ficar 1h30 passando o dedo no Instagram, no Facebook, nas plataformas. Ele tem tempo de ficar assistindo vídeos no YouTube, no TikTok, no Kawaii, mas ele não consegue gerar a prioridade desse tempo para um conhecimento que ele não tem. Então, vai uma chave que eu sempre gosto de falar quando eu estou pregando. A mudança que você precisa pode estar na decisão que você não toma. Então, que hoje seja um dia de destravamento na sua vida. Olha, comece o treinamento, mas não pare no meio do caminho, vai até o fim. Comece o curso hoje com o pastor Marcel, mas vai até o fim, sabendo que você vai terminar. Pessoas, geralmente, que não têm propósito de vida, não têm muitas prioridades na vida, eles são conhecidos como só tem aquela impulsão. Eles começam bem, mas não terminam. E se a gente olhar num parâmetro dentro de um formato moral, psicológico, pastor Marcel, nós vamos observar que, geralmente, essas pessoas que começam um treinamento e não terminam, só está replicando um tipo de comportamento que eles já têm na vida e nem eles sabem, porque já está no automático. Pode observar. Começa o trabalho bem, depois desanima. Começa na igreja bem, depois desanima. Começa um grupo de amizade bem, depois desanima. Ele só vai replicando o comportamento dele no automático, sem que ele perceba. Então, você que está no treinamento com a gente, você precisa também entender isso. Busque o conhecimento,
e comece a moldar o seu comportamento. Muitas das coisas é Deus, muitas das coisas é o diabo, mas muitas das coisas somos nós. E o ensinamento que o pastor Marcel vai dar aqui é coisa de faculdade, é coisa de sala de aula, é coisa que alunos no Brasil pagavam aí 500, 600, 800 reais por mês para ter esse conhecimento de faculdade. Uhum. Então, nós estamos disponibilizando tempo, dinheiro, porque gastamos com tráfego aqui para fazer a divulgação. Para quê? Para ver pessoas abençoadas, para ver pessoas crescer. Porque se você crescer, desenvolver a nossa volta, tudo muda. Tudo muda. Então, e a última, para mim fechar, já para passar ao pastor Marcel, primeiro que eu disse é a mesa errada que a pessoa senta, o conhecimento que não busca, e agora eu vou dizer aqui, até a Kelly digitou aí. É forte, dói, mas vai na veia. Eu estava vendo uma reportagem aqui, pastor Marcel, da guerra da Ucrânia e da Rússia, e teve um momento que a Ucrânia colocou algumas bombas em uma das pontes que ligava entre a Rússia e a Ucrânia. E eles explodiram aquela ponte para que os soldados russos não passassem para o lado deles e, de certo modo, eles também não voltariam mais para aquele cenário de guerra. Era dali para frente. Eu fiz uma analogia daquilo para todos nós que estamos aqui. Olha, gente, pega isso aqui, anota, põe na sua cabeça, memoriza isso. Às vezes você precisa explodir a ponte. Às vezes você precisa explodir a ponte. Não tem caminho de volta. É daqui para frente. Enquanto você não explodir essa ponte da sua vida, qualquer probleminha que tiver, você quer voltar. Qualquer coisinha, você quer retroceder. Qualquer situação, você pensa em dar marcha ré. Explode essa ponte da sua vida. Explode essa ponte da sua vida e coloque na sua mente que é daqui para frente, é daqui para o céu. Pessoas novas, caminhos novos, decisões novas, portas novas, mentalidade nova, visão diferente. Não adianta mudar o ano se não muda o comportamento, não adianta mudar o ano se não muda a visão, não adianta mudar o ano se não muda o linguajar, não muda o vocabulário. O problema não está na situação, o problema pode estar na pessoa. Então, eu deixo essa palavra para você. Explode a ponte da sua vida. Explode a ponte que você passou. Tenha lembrança. Lembrança é diferente da saudade. A saudade é algo que mexe com o seu sentimento e te deixa com aquele sintoma de choro, de querer chorar, de lágrima, de meio para baixo, saudade. A lembrança, ela é positiva. A lembrança é você lembrar de um momento que você passou e te dá alegria por aquilo. Lembrança diferente de saudade. Então, entenda essa coisa. É daqui para o céu. É daqui para cima. E eu passo a palavra para o meu amigo, pastor Marcel Rocha. Toma liberdade, meu amigo. Deus é contigo. Tamo juntos. Amém. Amém, pastor Carlos Maia. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aí nos assistindo, estão nos acompanhando. Eu preciso, assim, que você não saia dessa live, porque, na verdade, eu tenho certeza que se você sair, você vai perder a bênção, né? E, às vezes, muitas pessoas perdem a bênção exatamente porque não estão ligados, né? Não estão sintonizados. E eu sempre digo o seguinte, preste atenção, já vou entrar aqui já no assunto. Tem uma frase de um filósofo que chama-se Sócrates, todo mundo já ouviu falar, que ele fala o seguinte, que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua própria ignorância, né? Então, Sócrates fala o seguinte, nós não sabemos tudo. Então, todas as vezes que nós reconhecemos nossa ignorância, nós sempre estamos buscando algo a mais. Então, não se esgota essa questão de você buscar conhecimento, né? Buscar sabedoria. E dentro dessa esfera de Deus, nós estudamos das Sagradas Escrituras, é assim, né? É assim. Eu digo até que tem muitas pessoas que têm muita informação, mas pouco conhecimento. Informação todo dia nós temos, mas não sabemos filtrar muito bem. Informações vêm de todos os lados, mas não sabemos filtrar como deveria filtrar. Mas a palavra de Deus, ela é que nos orienta, nos norteia, né? E nos dá esperança. A palavra de Deus é esperança para nós, porque ela traz exatamente o resumo,
né, da queda e da salvação em Cristo Jesus. Então, hoje nós estamos começando esse novo projeto, e eu creio, como o pastor Carlos Maia mesmo disse, né, nós estamos aqui, como se diz, tipo assim, como eu ouvi quando é de grátis, né? Não é de graça, não, é de grátis. Não é de grátis, é grátis. É uma forma de falar lá na minha terra. Então, mas nós estamos falando com o coração aberto, porque nós queremos expandir a questão do reino, das Sagradas Escrituras. É evidente que você jamais vai conseguir, entendeu, alcançar todo o conhecimento diante de 40, 50 minutos, não tem como, mas eu vou trazer um norte para você, vou trazer alguns princípios teológicos para você poder seguir, caminhar e nortear. E hoje nós estamos começando, né, pastor Carlos Maia? Exatamente, hoje é o começo desse novo projeto, e eu creio que vai alcançar todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, para poder crescer. Uma certa ocasião, eu estava ministrando, rapidinho aqui, só para você entender, eu terminei de ministrar, e chegou uma pessoa para mim e falou assim, pastor Marcel, deixa eu lhe fazer uma pergunta, me passe todo esse seu conhecimento que o senhor tem para me poder ministrar. Eu não estou aqui chamando o orgulho para mim e nem dizer que eu conheço muito, não é isso, entenda. Mas eu falei assim, não, a questão não é de passar, não tem como transferir isso. A primeira coisa, você tem que passar uns 10 anos sem ir para futebol, entendeu? Sem assistir televisão, aquelas coisas mais banais, sem ir para festas, sem ir para nada, porque você teria que pagar um preço, tem que estudar, que você tem que ministrar. Então, tudo isso já é um histórico de conhecimento que eu trago, de estudos, né, de pesquisa. Não é uma coisa aleatória que eu vou chegar para você aqui e vou falar é assim, assim, assim. Não, não é. Isso tem um fundamento também, um fundamento, como é que fala, acadêmico, né, tem um fundamento teológico. O pastor Carlos Maia me conhece, sabe? Sou criterioso em algumas situações e, às vezes, eu até digo que o Carlos Maia, às vezes, ele me entende, ele sabe que eu sou um pouquinho chato no negócio. E com razão. Coração e que consegue me compreender muito bem. Eu fico feliz em nos chamar exatamente para esse projeto. Mas olha só, podemos começar, pastor Carlos Maia? Vamos embora, vamos para cima. Todos vocês que estão nos assistindo, eu vou trazer de forma bem resumido, mas uma síntese exatamente sobre esse módulo 1, que é o panorama, né, do Antigo Testamento, e muitas perguntas, às vezes, vêm sobre nós, principalmente nós que estudamos a questão das Sagradas Escrituras. O que vem ser o Antigo Testamento? Qual a importância do Antigo Testamento? Como ele foi escrito? Né? Como que ele se desenvolveu? Qual é o princípio do Antigo Testamento? Então, nós temos que compreender exatamente essas questões primárias, né? Porque, às vezes, nós ficamos muito na questão secundária. Né? A gente lê uma passagem bíblica do Antigo Testamento, fazemos um resumo e falamos aquilo subjetivamente, como a gente acha que tem que ser. Mas o Antigo Testamento ele tem alguns critérios, eu vou falar uma palavra chata, mas é isso, alguns critérios de hermenêutica, de exegese, né? Que realmente tem que nortear a gente para uma compreensão na questão histórica, social, econômica, política. Então, não o Antigo Testamento, nós estamos falando do Antigo Testamento, que você entenda. Futuramente vamos falar do Novo Testamento e de outros mais. Então, ele tem esse cunho, né, de nos trazer informação diante de toda a historicidade, como aconteceu, por que isso aconteceu. Né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para você entender, né, a história do Antigo Testamento, começa exatamente... Eu vou anotando também, viu? Eu estou anotando, eu estou pegando a aula. Viu? Como é que o Antigo Testamento ele começa, entendeu? Como é que é esse negócio de quem escreveu os primeiros 5 livros, chamado Pentateuco, né? É evidente que nós podemos já nos reportar lá para Êxodo 17, 14, que Moisés foi exatamente o redator, foi aquele que escreveu exatamente o Pentateuco, para os 5 primeiros livros da Bíblia, que é exatamente chamada pelos judeus de Torá, né? Então ele escreve e nos traz uma história, principalmente a questão de Gênesis, né? Capítulo 1, que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. O Antigo Testamento começa com um negócio bem interessante que às vezes você não consegue captar no primeiro momento, que chama-se a autorrevelação de Deus. Deus se autorrevela. Ele se autorrevela, né?
e ele se auto-revela pessoalmente. Façamos o homem nossa imagem e semelhança, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo que ele fez é perfeito, tudo é bom. Então, Deus não precisou, quando você começa o Antigo Testamento, você vai ter que entender um princípio, é o Deus que se auto-revela. Ele não precisou ser invocado para se revelar. E trouxe uma revelação para aqueles escritores, né? Podemos dizer, os escritores, aqueles 40 escritores que escreveram a Sagrada Escritura, inspirado por Deus. Então, quando você começa a observar sobre o Antigo Testamento, né, a Bíblia foi escrita, na verdade, num material bem interessante. Primeiro, ela foi escrita em argila, cerâmica, e era antigo, é o papiro, né, e os pergaminhos, principalmente Moisés. Então, Moisés é inspirado por Deus para trazer exatamente a questão da criação. Aí Deus se auto-revela no princípio, lá em Adão e Eva, ele se apresenta, ele se faz mostrar, e depois ele se auto-revela a Abraão, quando tira Abraão lá de Ur dos Caldeus, e ele para mostrar exatamente que Deus é aquele que está presente e é aquele que guia o seu povo. O Antigo Testamento, pastor Carlos Maia, todos vocês que estão nos assistindo, é um livro, como se diz, que é recheado de profecias, é recheado de contextos históricos, poéticos, né? E também de leis. Então, quando você começa a estudar o Antigo Testamento, você começa a compreender o propósito de Deus. O propósito de Deus. E Deus se auto-revelar, ele estava dizendo, eu não preciso que ninguém me revele, porque eu mesmo estou me auto-revelando para se fazer conhecido. E a grande pergunta que nós fazemos, por que Deus quer se fazer conhecido? Para que tenhamos o quê? Comunhão com ele, né? E confiança. Então, Deus começa exatamente dentro desses princípios. Então, o Antigo Testamento, como você sabe, né, tem 39 livros, são livros da lei, livros históricos, né, são os livros poéticos e os livros proféticos. E diante disso, tudo que eu estou falando é o que está dentro do nosso módulo, seja na forma que eu estou falando aqui, que tem aqui dentro do ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, mas já está tudo muito bem sintetizado, o que é que você entenda. Para você entender, então, o Antigo Testamento foi dado a Moisés, se você quiser ler lá em Êxodo, capítulo 17, 14, que ele foi incumbido exatamente de escrever o Antigo Testamento. Se você quiser ler também lá em Êxodo 24, 4, você vai ver que ele foi incumbido também de escrever o Antigo Testamento. Se você quiser ver lá em Números, 32, 2 e Deuteronômio 31, 9. Então, Moisés, Deus o revelou e começou a escrever sobre a questão da criação, da comunhão e da redenção. Então, o Antigo Testamento, ele nos traz essa compreensão exata de que vencer, na verdade, qual é a importância do Antigo Testamento para os nossos dias de hoje. E as pessoas não conseguem compreender que o Antigo Testamento, muitas vezes, não, ele é mal compreendido, porque o Antigo Testamento ele foi escrito para um povo, você sabe, o povo de Israel, né? Um povo de Israel, principalmente aqueles que eram escravizados, entendeu? Passou cerca de 450 anos ali escravizados, ali. Alguns falam 400 anos, outros falam 450, mas ficou escravizados exatamente ali, e Deus o retira, né, para poder peregrinar pelo deserto e chegar a uma terra prometida. Mas diante disso tudo, Moisés escreveu isso para mostrar que tem um Deus que age, que está ativo. Não é um Deus que realmente está calado, parado. Então, o Antigo Testamento ele é escrito por cerca de 40 autores, né? Cerca de 39 livros, como se diz, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os livros históricos, depois vou passar para você, que está no grupo, depois vou passar esse estudo mais detalhado para você. É interessante você entender que, na verdade, isso aqui não vai trazer toda a luz sobre o Antigo Testamento, que é muito resumido,
Mas os livros históricos são 12 livros, que é Josué, Juízes, Ruth, o primeiro livro, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro, o segundo livro de Reis, e Crônica é primeiro, tá? Não é primeira, não. Primeira são as cartas. Nós temos que entender isso aí. Então, e os livros poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, né? E os profetas maiores são 5, e os profetas menores, que são 12. Então, o livro, hoje, ele é classificado diante dessa normativa, pastor Carlos Maia. Para quê? Para que nós venhamos ter uma compreensão exata. Mas o cerne da questão é mostrar também que o Antigo Testamento ele tem uma responsabilidade tão grande sobre nossas vidas, de uma interpretação, de um conhecimento sobre a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Porque muitas pessoas perguntam, o Antigo Testamento é lei, né? E diz que Jesus veio, né? E alguns falam que aboliu a lei, né? Agora é a graça do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não é lei, o Antigo Testamento é graça, entendeu? É muita graça. Se você observar, como assim, pastor Marcel? Primeiro, quando você vê quando o homem peca, né, e percebe que está nu, lá em Gênesis 3, o que é que Deus faz? Providencia pele de quê? De animais, de graça. Quando você observa, quando Davi peca e muitos pecam, Deus traz o quê? Graça. Então, não tem como desassociar o Antigo Testamento com o Novo Testamento e dizer, não, o Novo Testamento é isso, o Antigo Testamento é isso. É o mesmo Deus, só com ótica diferente. Porque muitas pessoas falam, esse Deus do Antigo Testamento é um Deus muito perverso. Não sei se você observou alguém falar sobre isso, né? Que, na verdade, ele mata os pecadores. E do Novo Testamento, algumas pessoas falam isso, né? E do Novo Testamento, ele morre pelos pecadores. Mas não é isso, não. Se você for ver também no Novo Testamento, Ananias e Safira, né? Tem um negócio também meio assim, é o mesmo, é Deus. Então, o Antigo Testamento, ele é formado exatamente sobre esses princípios. São princípios que chamam-se de revelação progressiva. O que é? Olha, é o seguinte, revelação progressiva. No começo, lá em Gênesis, eu quero que você entenda isso. Depois nós vamos estudar os livros mais de forma mais detalhado, como Gênesis, né, como Êxodo, Levítico, que é o Pentateuco, como Números e Deuteronômio. Nós vamos estudar isso detalhado. Os livros também do Novo Testamento, porque isso é só o começo para trazer para você o norte, onde é que nós vamos chegar durante esses 6 meses, 1 ano, não sei, ou 2 anos, 3 anos, não sei como é que vai ser, como é que Deus vai direcionar, caso mais para nós, né? Vai sair gente diplomada aqui para pregar nos maiores congressos do Brasil e do mundo. Pois é, entendeu? Então, eu não sei como é que isso vai funcionar, mas Deus está no controle. Então, se você observar a revelação progressiva, sempre do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós observamos a revelação progressiva sempre apontando para a pessoa de Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele trabalha dentro de uma tipologia. Tudo que tem no Antigo Testamento, né, é um tipo de quê? De Cristo, de Jesus. É um tipo de Jesus. Se você for, nós estamos aqui há 2 dias, um dia que antecede a Semana Santa, a Páscoa, né? E se você for ver lá em Êxodo, nós observamos que nós vemos as pragas, nós vemos o povo saindo do Egito e Deus instituindo a Páscoa como cordeiro pascal, como cordeiro limpo, um cordeiro verdadeiro, um cordeiro de 1 ano, entendeu? Tinha que matar um cordeiro, porque passar o seu sangue nos umbrais da casa. Isso tudo tipifica exatamente a pessoa de Cristo lá do Novo Testamento. E o Novo Testamento é exatamente o cumprimento exatamente do Antigo Testamento. Estão todos imbuídos. Então, o Antigo Testamento é importante para nós conhecermos, primeiramente, que Jesus é o Messias. Que o Antigo Testamento tem seus livros proféticos, poéticos, né, os seus livros históricos, tem o Pentateuco, tem tudo isso para mostrar a vinda e a redenção da humanidade através de Cristo. Lá em Gênesis 13, não sei se vocês sabem, vocês já conhecem, diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça, né, da serpente. Ali já está se referindo exatamente a uma ação de Cristo, que a semente da mulher esmagaria a cabeça e ele feriria o quê? O seu calcanhar. Então, ali já é uma
ali já é exatamente uma tipologia da vinda de Cristo. E é isso que eu quero que você entenda, que está lá em Gênesis 3, 14 e 15. A nascer da cidade de Belém. Jesus foi profetizado nascer na cidade de Belém, lá em Miqueias, né? 5, 2, 5. Jesus foi profetizado lá em Isaías 9, 6. Jesus foi profetizado em todo o Antigo Testamento. Por que eu estou falando isso para você? É porque, às vezes, as pessoas não conseguem entender que quer desassociar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento é um livro que foi escrito por Moisés, por mais de 40 autores, né? Todos eles através de revelação, né? Exatamente para trazer essa consciência e importância da pessoa, da igreja, da comunhão e de um Deus vivo, de um Deus presente. Então, a Bíblia, ela mesmo traz as suas veracidades, a sua inerrância, né, e a sua capacidade de nos mostrar que ela é verdade, pastor Carlos Maia. Então, por que nós estamos falando sobre essa questão do Antigo Testamento? Primeiro, porque o Antigo Testamento, ele tem as suas divisões. Ele tem suas divisões. Ele tem seus parâmetros para nós podermos seguir uma linha de raciocínio, né? E quando nós começamos a estudar as palavras, eu às vezes uso alguns termos técnicos, mas é porque a gente convive nesse meio, você sabe. Você traz algumas palavras, a etimologia das palavras, né? Tipo lá no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, tal. Bereshit, bara, Elohim, Aleph, Tab. Deus criou tudo do nada por um ato deliberativo. Deus mesmo fez. Aí você me pergunta, vocês que estão assistindo, por que Deus fez tudo isso? Porque ele fez para nós nos relacionar. E nunca nós temos uma resposta exata para tudo. Porque a Bíblia, ela é muito profunda. A Bíblia não é um livro apenas religioso. Ela tem um lado científico também, que muitas pessoas querem trazer esse descrédito. Mas a comprovação, nós somos extremamente criacionistas, nós não somos evolucionistas, somos criacionistas, nós cremos que Deus fez o homem ali do barro, fez a mulher da costela. São princípios basilares que não pode desnortear e nos tirar do foco da palavra de Deus. Então, o Antigo Testamento, ele traz essas raízes, né? Ele traz exatamente a questão de nós entendermos que ele é fundamental para você ter uma compreensão exata sobre o Novo Testamento, sobre as epístolas paulinas, sobre o livro escatológico de Apocalipse. Eles todos estão interligados. Eu não sei se vocês estão compreendendo muito bem isso que eu estou falando, mas a importância dele em trazer... Às vezes nós chegamos a um ponto bem... de falar assim, não, o Antigo Testamento foi formado por 39 livros, foi escrito por isso, por aquilo. Mas a grande questão não é só entender esses pontos, mas é entender a importância do Antigo Testamento para a nossa compreensão exata, porque nós temos observado, muitas vezes eu tenho observado isso, que muitas pessoas pregam o Antigo Testamento fora de um contexto totalmente, entendeu? Do Novo Posso fazer uma pergunta, pastor? Pode. Para as pessoas que estão em casa assistindo, às vezes, se o senhor puder nos informar isso, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Hebraico e aramaico. Aramaico, muito pouco. Muito. Então, aí o pessoal, anota aí, pega aí. Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, né? Exatamente. Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego, entendeu? Então, quando uma pessoa fala que ela está usando o texto do Antigo Testamento e ela usa o formato do grego, não cabe. Do Antigo Testamento é porque, na verdade, teve a Septuaginta, né? É não uma questão mais teológica. Quando fizeram a transliteração do hebraico para o grego. Por quê? Porque exatamente ali estava um processo de reinado da Pérsia, né, da Grécia, entendeu? Mas o Antigo Testamento, na verdade, ele ouça bem, antes dos exílios, que teve em 722, 586, do povo de Israel, né, a sua língua original para a escrita era exatamente o hebraico. Depois do exílio, começam algumas questões dos fenícios, que é exatamente do hebraico, do aramaico, entendeu? Algumas traduções. É tanto que o Senhor Jesus falava em aramaico. Mas então,
quando veio os gregos, exatamente, e culturalizaram, né, toda aquela região, que dominaram, entendeu? Aí depois vieram os romanos, mas a língua grega, né, já estava inserido. Então, nós temos que entender o seguinte, que você estuda o Antigo Testamento, as pessoas estudam o Antigo Testamento, eles sempre se reportam exatamente para a língua original, que é o hebraico. Olha aí, gente. Pega essa chave aí que o pastor Marcel está lembrando, talvez você já saiba, mas está lembrando. O Antigo Testamento, então, a língua é o hebraico e um pouco do aramaico, né, pastor Marcel? O aramaico está mais lá em Êxodo 4:8. O aramaico é mais lá em Êxodo 4:8, Êxodo 6:18, né, 7:12, lá em Jeremias 10:11. Então, tem algumas passagens que é no aramaico, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o aramaico, na verdade, ele foi instituído exatamente após os exílios, né, de 722 e 586. Mas antes, na verdade, era o hebraico, né? O hebraico. Então, legal. Bacana. É. Pastor Marcel, não é correto afirmar também que a pessoa abre a Bíblia e fala assim, eu estou falando, vê se você me entende. A pessoa fala assim, segundo a minha tradução, eu vou ler na minha tradução porque a sua tradução é diferente. Uhum. Na verdade, ali o correto afirmar é tradução ou versão? Na verdade é o seguinte, tradução é aquele que traduz, né? Uhum. A versão é aquela que está escrito através dos eruditos. Uhum. Então, quando você fala uma tradução, tem várias traduções, né? Uhum. Então, você analisar, tem NVI, tem linguagem de hoje, tem revista corrigida, revista editada, mas, na verdade, o sentido completo não muda. Não muda. Porque, tá. na verdade, você tem que entender ela dentro do contexto. E muda. Você pega uma tradução na linguagem de hoje, na NVI, alguma coisa, ela tem uma diferença. Mas o conteúdo, o contexto, o pré-texto e o pós-texto, ele afirma a veracidade tanto de uma tradução como de outra. Não tem problema. O grande problema, pastor Carlos Maia, que eu digo, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, pastor Marcel, qual é a melhor tradução? Para aquela que traz o contexto exato. Uau! Entendeu? O contexto exato. Por quê? Porque é o seguinte, na verdade, não é você que vai traduzir, não é você que vai mudar. Ali já está exposto a revelação de Deus. Então, nós temos que ter, lógico, algumas traduções, algumas versões, que essa nomenclatura, às vezes, faz uma confusão na cabeça das pessoas, mas ele tem que entender que existe um contexto que fecha, um denominador comum. Ponto. Isso aqui que está falando e é ok. Eu tive entendimento. Isso aqui que está falando na linguagem de hoje é ok. Isso aqui que está falando dentro do contexto geral, na revista atualizada, na King James, entendeu? Na Rei Tiago. Né? Então, quando chega a esse consenso, entendeu? Fala dentro do contexto, você entende? Beleza. Porque, na verdade, diante de toda a história, pastor Carlos Maia, existem mudanças, né? Dentro da etimologia, da semântica, né? Tem frases, você sabe, você mora nos Estados Unidos, tem frases aí nos Estados Unidos que a gente não consegue expressar aqui com nossas próprias palavras, né? Não sei. Saudade, não sei, parece que tem um negócio assim que você não consegue aí ter saudade, parece uma frase meio difícil. Então, mas a Bíblia não. A Bíblia você tem que estudar, tem que meditar, como diz, tem que meditar dia e noite, estudar, entendeu? Captar e pegar o contexto para poder fazer a aplicação certa, para você não interpretá-la. Porque nós Nossa, você falou um negócio muito forte aí, pastor. Eu posso fazer uma pergunta de novo para o senhor? Porque eu acho que a minha pergunta pode ser... Eu estou olhando os comentários aqui. Pode perguntar. Pode ser que a pergunta vai de acordo com o que as pessoas estão querendo saber. Sim, sim. O perigo, então, do texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Sim, sim. Por isso que a pessoa tem que aprofundar, né? Exatamente. A Bíblia tem critérios hermenêuticos. Às vezes eu falo isso, as pessoas, pastor Marcel, se eu falar as palavras... Não, mas isso é princípio de interpretação. E você sabe, você já fez universidade, você é um cara estudado, que toda ciência tem princípios hermenêuticos de interpretação. Você não vai interpretar um código penal de qualquer jeito, né? Você não vai interpretar um vadimeco na área de direito, ou então qualquer área da economia, da biologia, de qualquer jeito. Você tem que conhecer o quê? O contexto. O contexto. Então, e a Bíblia, como a palavra de Deus, nós não temos que reinterpretá-la. Uau! Não, isso aí é heresia. É por isso que surgem as maiores heresias na face da Terra. Por quê?
E que é reinterpretar aquilo que já foi já o quê? Interpretado, já foi inspirado. Então, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, ela é a palavra, e nós temos que ter o conhecimento como ela é. É isso aqui, falou isso aqui, porque é o seguinte, hoje, você sabe, nós vivemos numa era da pós-modernidade, né? E a pós-modernidade nos trouxe um negócio muito problema, que a pós-modernidade é filha da modernidade. Uau. E quando nós falamos da modernidade, porque a modernidade exatamente surge no iluminismo, no racionalismo francês, aquele negócio todo. Então, o homem, né, ele chegou a um ponto de dizer assim, não, agora existe, na verdade, isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso foi a modernidade. Racionalismo, a filosofia e tal, tal, tal. Mas hoje é diferente. Então, existia na modernidade, isso é verdade, isso não é verdade. Isso é de Deus, isso não é de Deus. O trovão, entendeu? Não é Deus. Trovão é exatamente um fenômeno da natureza. Ok, beleza. Entendeu? Então vamos começar a entender isso aí. Mas quando chega na pós-modernidade que nós estamos vivendo, principalmente quanto à interpretação das escrituras, nós começamos a ter problema. Porque na pós-modernidade não existe mais a verdade. O relativismo tomou conta. Uau. As pessoas, na verdade, elas interpretam as escrituras sagradas, principalmente muitas passagens, segundo o seu subjetivismo. Não, isso aqui é assim, assim, assim. Não, não é assim, assim, assim. Não é você que vai interpretar. Não é a Bíblia que tem que se sujeitar a você. É você que tem que se sujeitar à Bíblia. Entendeu? É verdade. Ela. Você não vai mudar aquela realidade, aquele contexto. Nem o pré-texto, nem o pós-texto. Então, o que as pessoas pegam muito no Antigo Testamento, como é um livro de lei, porque o conceito de Antigo Testamento, no quesito de salvação, de proteção, ele muda um pouco em comparação ao Novo Testamento. É exatamente salvação dos ofensores, salvação das pessoas que queriam tomar a terra, e Deus falou que ia salvar e ia trazer isso tudo. Lá no Novo Testamento, isso está mais clareado a salvação da eternidade. Mas o Antigo Testamento sempre apontou exatamente para a pessoa de Cristo, para a vinda dos dias, né? O Exu, Emanuel, Deus conosco. Jesus sempre se manifestou no Antigo Testamento de uma forma da cristofania, que é a manifestação de Cristo. Abraão disse que se alegrou quando viu o dia de Jesus. Olha só. Você falou uma coisa aí, eu posso pegar um gancho para quem tem em casa assistindo de novo. Quando o senhor falou aí sobre a cristofania, seria o mesmo que a teofania? Por exemplo, a nuvem que acompanhou o povo da saída do Egito para Canaã. Ali era uma figuração de Deus guiando o povo. Perfeitamente, perfeito. Você fez uma colocação muito legal. Primeiro, a teofania, teos é o quê? Deus. Deus. Né? Então, Deus guiando. Aí, quando Deus coloca uma nuvem, uma coluna... Pega aí, gente. Ó. Pega aí, gente. Ó. Teos, Deus... Entendeu? Quando Deus coloca exatamente o povo no deserto, você sabe que eu fui em Israel, eu estou te falando, do Egito a Israel é cerca, se eu não me engano, 200 e poucos quilômetros. Eles poderiam fazer aquilo ali em uma semana, 2 semanas. Quanto tempo eles passaram ali peregrinando? 40 anos. Mas Deus, no começo, olha só, Deus se auto-revelando e diz assim, olha, tem um princípio, tem um parâmetro. Primeiro eu vou colocar uma nuvem de dia, uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo. E quando eu parar, você para. Você tem que estar debaixo, entendeu? Da minha orientação. Você tem que estar entendeu? Da minha corrente. Você tem que estar debaixo exatamente do meu caminho. Então, quando for para parar, você para. Então, passaram 40 anos peregrinando aquilo que poderia fazer em 2 semanas. Entendeu? Então, essa teofania, na verdade, é sim através dessas manifestações visíveis de Deus, Deus se manifestando para poder orientar o seu povo. Né? E a cristania, na verdade, é Cristo sempre, porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Era Deus. Era o princípio. E aí não vou entrar no quesito de trindade agora, porque não é o nosso assunto, não é? Entendeu? Mas Jesus sempre esteve presente desde o princípio. Quando fala lá em Gênesis, façamos um homem à nossa imagem. Ele não falou a minha imagem. Ali se manifesta, na verdade, a presença triuna da Trindade. Façamos. O Pai, Filho e Espírito Santo. Um homem à nossa imagem.
em semelhança. Então, é por que eu estou falando de forma resumida? Você sabe que o nosso tempo é curto aqui, então tem que meter 30, né? Não tem jeito. Mas poder entender que o Antigo Testamento tem um ponto fundamental, que é nós compreendermos, esclarecer que o Antigo Testamento não é a lei que se aboliu lá em Cristo, não. Mas ele está se cumpriu em Cristo. Entendeu? Uau. Olha isso, que informação. No Antigo Testamento, Jesus se manifestava numa linguagem de cristofania. Exatamente. Olha aí, gente, pega essas dicas, em cristofania. E a lei, ela não termina em Jesus, ela se manifesta em Jesus. Em Jesus. Olha só, isso aí, meu irmão, isso é uma coisa tão formidável, você vai ter que ler. Aí, lógico, não tem como falar todos aqui, porque você vai ter que ler Romanos, você vai ter que ler Gálatas, entendeu? Você vai ter que ler, na verdade, Gênesis, sempre entrelaçado, numa simbiose com Apocalipse, né? Para ver exatamente essa união, né, do Antigo Testamento. É por isso que, às vezes, pastor Carlos, mas quando eu ouço alguém pregar sobre o Antigo Testamento, que é muito de bobageira, sabe? Eu falo, não tem condições, meu irmão. O cara, na verdade, ele está destituindo, ele está tirando tudo aquilo que é maravilhoso, que dá mais presença de Deus, conhecimento, para pegar e fazer. No Antigo Testamento, Deus veio para um povo, e Deus escolheu um povo, a menina dos seus olhos, que é Israel. Não tenho dúvida. Para cima disso. Uma dúvida aí para o povo. Posso perguntar? Pode. Uma dúvida para o povo. Ó. Tá, não, mas vai dar tempo. A Andrea está falando que eu tenho que te dar tempo. Só uma pergunta. É porque vai falando as coisas aqui, e aí eu acho que não é a minha dúvida, é a dúvida de muitos. Por exemplo, aí a Andrea até me tirou o raciocínio aqui, ó. Pastor Marcelo. A Andrea está falando que quando eu falo, corta seu áudio. Tá, mas para falar, tô de boa aqui, tô ouvindo, tô de boa. Ela até tirou meu raciocínio aqui. Pode continuar, se eu lembrar, eu... Não, mas pode perguntar, não tem problema. Eu estou aqui exatamente para poder sanar. E eu só posso falar aquilo que eu tenho conhecimento pleno. Eu ia perguntar. Assim, no Antigo Testamento, o profeta... Aí, pessoal, ó, pega isso aí. O profeta que mais profetizou de Jesus para o Novo Testamento foi Isaías. Ele é conhecido como profeta messiânico pelo fato de profetizar para o Messias. Para o Messias. E se você for ver, isso é tão interessante que possivelmente 720 anos antes de Cristo, né? Isaías profetizou pelo Reino do Norte. E é tão interessante que ele não tinha plena consciência disso. Olha só, você sabia que Isaías estava falando de Jesus? Não, nem ele sabia. Mas é por isso que você vê, quando você observa a Sagrada Escritura, quando você vê Isaías, Jeremias, você vê, eles começam a trazer a luz de Cristo no Antigo Testamento, porque todos que estão hoje, até hoje, esperando, como você vê, os judeus estão esperando o seu Messias, que é profetizado lá no Antigo Testamento, lá de Gênesis a Malaquias, porque tudo tipifica Cristo. Eu lembrei que eu ia falar aqui. Então, a título de dúvida, gente, olha aí, pega aí o que o pastor Marcelo disse, vê se eu estou correto, pastor. Jesus veio para os judeus, eles não aceitaram, então nós aqui somos os gentios. Perfeito. É isso aí. Então, olha aí, gente, quando alguém perguntar para você, se for para tirar dúvida, você faz parte dos gentios. É isso, né? Porque o judaísmo, na verdade, é aqueles que têm dentro da genealogia, uma tradição genealógica, você sabe disso. Então, eles se caracterizam, é que nem você, eu sou goiano, mas deixa eu ver aqui a sua genealogia, né? Ok, não, está criando, deixa eu ver essa genealogia. Mas só que eles trabalham a questão a tradição da genealogia e eles preservavam muito isso. Porque eles traziam o quê? Autoridade. Né? Então, Jesus, como vem da tribo de Judá, né? Que vem da descendência de Davi, tudo isso aí é para mostrar exatamente que tudo ia se cumprir, na verdade, na pessoa de Cristo. E o Antigo Testamento não é diferente disso. O Antigo Testamento, ele traz uma narrativa, ele traz uma história, ele traz os profetas maiores, ele traz os profetas menores, ele traz os livros históricos, ele traz Salmos, ele traz Provérbios, ele traz Eclesiastes, ele traz tudo. E todas as vezes que você começa a adentrar dentro do contexto do Antigo Testamento, estudar, você começa a entender e ver Cristo. Aí por isso que eu te falei,
Aí você vê a cristologia se manifestar. Uau. Entendeu? Então não tem como desassociar. Todas as vezes vocês estão assistindo, for ministrar o Antigo Testamento. Eu não preciso dizer para você que são 39 livros, que tem um livro de profeta. Isso é uma coisa que todo mundo estuda, pode entrar lá no Google, lá você vai saber. Mas você tem que entender os princípios basilares, entendeu? Os princípios axiomáticos, que eu falo axiomáticos, são princípios que não mudam. Você sabe disso, né? Olha aí, gente, repete essa frase aí, porque se pode levar para a vida. Quais são os princípios que não mudam, são chamados de axiomáticos, entendeu? Que é quase uma lei pétrea, entendeu? Uma lei pétrea do Antigo Testamento. Não vai mudar. O decálogo, né? O decálogo que é exatamente os mandamentos. Não muda, entendeu? O Deus do Antigo Testamento não muda. Ele é imutável. É um dos seus atributos, entendeu? Deus é imutável, Deus é onipresente, onisciente. No Antigo Testamento você observa o homem na dependência de Deus, o Deus soberano, o Deus misericordioso, o Deus dominador, o Deus que fez tudo do nada, entendeu? Do bará, né? O Deus que traz uma história para a vida do Messias, da redenção em Cristo Jesus, tipificando o Cordeiro nos holocaustos, né? Naquele momento das ofertas, entendeu? Que as pessoas faziam no templo, né? Então, Deus sempre olhou, entendeu? De uma forma progressiva no Antigo Testamento. Ele não retroage, é o progresso para a vinda exatamente da solução para o mundo, que é a pessoa de Cristo. E Jesus falou assim, olha, eu vim para os meus não me receberam. Receberam. Não é? Mas agora... O lado bom de eles não receber foi o que chegou para nós, né, pastor? Me entenda, eu fiz assim ainda. Entendi. Na verdade, isso é a redenção do mundo, entendeu? Se você for analisar, principalmente lá Noé, quando ele faz aquela arca, entra ele e sua família, né? Todos perecem. Na verdade, aquela arca ali tipifica também a salvação, entendeu? Aqueles que estão em Cristo. Então, nós temos que entender o seguinte, que não foi um acordo. Porque o livro mais antigo, que eu posso dizer sem medo de errar, entendeu? Que não antigo no sentido de escrita, mas de notoriedade, é o livro de Jó. Olha aí, gente, olha aí. Anota essa aí, gente. Qual que é o livro mais antigo, pastor? Jó. Historicamente que é Jó. Entendeu? Então, você já vê ali alguns princípios, né, de sacerdotal, que você não vê ele falar sobre sacerdote, mas você vê de princípios de um sacerdote de casa, de um homem de casa, entendeu? De uma pessoa que sabia o Deus que serviu, o Deus que se auto-revela. Deus, como eu falei no começo aqui no princípio, ele se auto-revela a Abraão, ele se auto-revela a Isaac, a Jacó, ele se auto-revela lá em Gênesis, lá em Adão e Eva. Exatamente a pergunta é, que Deus é esse que não precisa ser auto-revelado por nós? Não. Então, porque se ele for... É que nem algumas pessoas perguntam, pastor Marcel, me prove Deus. Eu falei, jamais. Eu não teria essa audácia nunca. Entendeu? Porque Deus não precisa ser provado. Ele mesmo traz a sua significância, ele traz, né, quem ele é. Então, quem crê nas Sagradas Escrituras, principalmente, hoje nós estamos falando, pastor Caramba, mas isso é para incentivar as pessoas, não vamos entrar em coisas mais detalhadas lá na frente. Olha aí, gente. Ó. Um panorama do Antigo Testamento. Mas eu creio que as pessoas que estão nos assistindo aqui, já tem quase mais de 160, já tem 200 e poucas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Eu creio que nós vamos aprofundar e vão sair umas pérolas, entendeu? Que muitas pessoas não vão compreender. E principalmente do Novo Testamento também. Nós vamos falar da questão da pregação, né? Os modos de falar. Vai ser os modos seminários que nós vamos colocar aqui esses tempos. Pode ter certeza disso. Isso é profético, meu irmão. Amém. Pastor Marcel, a gente tem aí mais uns 10 minutos. Eu não sei como que está seu conteúdo, se tem muita coisa. Muita coisa aqui. Muita coisa. Porém, na verdade, é tão pouco tempo, né, que você tentar resumir tudo isso. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando nós observamos, aí eu posso perguntar para você, tipo assim, vocês que estão assistindo, pastor Marcel, o livro do Antigo Testamento, o Pentateuco, também tem aqui o Pentateuco,
O que é o Pentateuco? São os primeiros, o quê? 5 livros que foram escritos, né? Que é exatamente os livros do começo da palavra de Deus. E você tem que entender essas questões. Por quê? Porque o Pentateuco, para nós, na verdade, os judeus, é exatamente a Torá. É a E Torá. uma regra só pegar uma regra de domínio para a pessoa lembrar, é só lembrar da seleção brasileira. Penta, 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 penta. Vem de 5, né, pastor? A Penta, verdade 5, né? vem do grego Penteukos, que quer dizer o quê? Livro de 5 volumes. Olha aí, gente. Fala de novo, pastor. Pentateuco quer dizer, no grego, Penteukos, que transliterado quer dizer livros de 5 volumes. Entendeu? Pentateuco é no grego, não é no hebraico. Porque no hebraico é Bereshit. Não, no hebraico é Pentateuco. Bereshit quer dizer o primeiro, o princípio, que é Gênesis. Entendeu? Êxodo, Shemot, entendeu? Que é exatamente, está dentro do Pentateuco. Levítico, Baiacra, que está dentro do Pentateuco. Números, Bamidab, está dentro do Pentateuco. Deuteronômio, Daverim, entendeu? Está dentro do Pentateuco. São os 5 primeiros livros e aonde chama-se diante da tradição judaica da Torá, a Torá. Então, estão dentro dos livros da lei. Então, eles se reportam a isso. E eles têm uma tradição de entendimento, rapaz, impressionante. Eu até digo, às vezes, eu prefiro, às vezes, muitas vezes, ouvir um judeu que conhece um Pentateuco bem feito, do que muitos que falam que conhecem o Pentateuco. É como eu falei no começo, pastor Carlos Maia, nós temos que aprofundar, nós temos que estudar. E estudar Gênesis, estudar Êxodo, estudar Levítico, estudar Número, Deuteronômio, requer tempo. Você tem que parar um pouco de assistir futebol, entendeu? Netflix. A novela da Globo, entendeu? Netflix, entendeu? E estudar e pagar um preço, porque senão a gente não consegue ir muito longe, não. O senhor recomenda algum livro para quem do Pentateuco? Aquele livro do Paul Hoff, eu tenho ele, não sei se ele é interessante, ou só tem outro que recomenda? Eu tenho vários aqui. Poder recomendar? Verdade, eu tenho um livro que eu recomendo, muito bom do Pentateuco, chama-se As Sagradas Escrituras. Na verdade, tem muito de bom no Pentateuco, né, que você pode ler. Na verdade, tem primeiros livros que você pode introduzir e você fazer uma viagem, entendeu? No livro de Pentateuco, entender a questão das leis, entendeu? A questão da questão histórica, a questão da questão social, né? A questão do povo do Egito, porque isso aí envolve o quê? É que, na verdade, nós somos muito simples para falar. Isso envolve arqueologia, isso envolve filosofia, isso envolve teologia, isso envolve direito, principalmente o direito romano, que nós temos, que eu fiz direito também, nós estudamos as leis dentro do Pentateuco. Olha que coisa interessante. Entendeu? João Calvino, ele estudava as leis, entendeu? Que ele também era formado em direito na visão do Pentateuco. Olha só. Uau. Então, quando nós começamos a introduzir essas questões, a entender essas questões, observar essas questões, todos esses livros do Antigo Testamento enriquecem o nosso conhecimento, né? Eu digo, pastor Carlos Maia, que nós temos que estar sempre formado, não só, como eu disse no começo aqui, não só de informações, mas de conhecimento. Vamos aprofundar. E nós temos que não usar, mas poder usufruir das pessoas que conhecem, que leem, que estudam. É verdade. Se eu for conversar com você, cada um tem uma área. Olha só, olha que coisa interessante. Se eu for conversar com o Carlos Maia, eu vou aprender sobre esse negócio de internet, tecnologia, um pouco da teologia. Você tem conhecimento, você, né, a pastora Andriela, vocês têm esse conhecimento, você estuda sobre isso, né? Então, nós temos todo dia que aprender alguma coisa das ciências. Então, nós temos que observar essas questões. E o Antigo Testamento não é também diferente. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ter conhecimento e buscar pessoas que estão capacitadas para poder te ensinar de forma certa. Né? Forma certa. Ensinar não quer dizer que você ensina certo, nós ensinamos certo. Existe o ensino errado. Nem todo ensino é certo. É verdade. Temos que ser o quê? Capciosos, entendeu? E sempre curiosos para saber a verdade. Se você me perguntar algum assunto aqui sobre o Antigo Testamento e eu não souber, eu não vou antecipar e dar uma resposta errada. Por quê? Porque eu tenho consciência de Cristo, eu posso estar exatamente tirando você do foco principal.
Maravilha, maravilha. E fala, né? Mas foi muito bom, hein? Vamos fazer o seguinte, a gente tem um grupo, eu acho que a maioria dos que estão aqui já com a gente, já está no nosso grupo, e nós vamos em breve, né, o Max está aí, está me ajudando também nas plataformas, vamos estar digitalizando o Reino dos Céus, que é um formato de curso que nós vamos liberar em breve. E, pessoal, lá no grupo agora, durante 20 ou 30 minutos, eu e o pastor Marcelo estará respondendo algumas perguntas. Se você quiser e puder, tá bom? Não mais do que isso, pode ser, pastor? 20 minutos, 30 minutos? Lógico. Eu quero, o pastor Carlos Maia, eu só quero que tenha uma compreensão. Nós estamos falando de coração. Ele fala o restante do que eu queria falar. A Adriana está pedindo para falar, para fazer se o pessoal quer que faz outra live, para você falar o restante do material do Novo Testamento, ou se continua na próxima quarta-feira. Eu quero, isso vai ser bom nós fazermos essa ligação, a pastora Andriela, está interessante, para eles, tipo assim, solicitar. Eu quero que fale sobre o Novo Testamento, sobre um assunto, as cartas paulinas, as cartas pastorais, entendeu? Os profetas menores. Por quê? Porque são de interesse quase de todos, né? Uhum. Fazer essa enquete também, porque nós estamos começando hoje, e como você sabe, não é uma questão muito interessante você falar, tipo assim, do Antigo Testamento em 40 minutos. É uma coisa não dá, a gente sabe que não dá, né? Então você traz os princípios básicos para poder orientar. Então eu acho que as pessoas, assim, eu posso dar uma introdução também na próxima live sobre o Novo Testamento. Ótimo. Depois sobre Cristo, depois sobre a questão da homilética, que é a pregação. Então, são vários assuntos que é muito grande. A teologia ela é muito expansiva, né, pastor Carlos Maia? É isso aí. Então, de qualquer forma, pastor Marcelo, nosso encontro agora, de novo, na live, quarta-feira, 8 horas da noite aqui na Flórida, 9 horas da noite no Brasil. Perfeito. E pedir para as pessoas que estão aqui, para eles curtir. Tem poucas curtidas aí, se você puder dar seu like, para que esse vídeo alcance mais pessoas depois, a fim de que eles venham participar também, conhecer mais de Cristo, conhecer mais da Bíblia, né, pastor? Desenvolver mais neles. Então é só você dar o seu joinha aí na tela do seu celular. Tem que ser celular, né? Televisão não dá. Mas se você puder aí, tá bom? E estaremos agora por 20 minutos lá no nosso grupo, Ninho de Águias, e vamos tirar algumas dúvidas lá. Pastor Marcelo, compactando para a gente finalizar, teve alguma coisa assim resumida que o senhor gostaria de ter falado e não falou? Não no todo, mas... Ou alguma pergunta que eu poderia ter te feito e não te fiz? Eu na verdade, pastor Carlos Maia, eu acharia que tem muitas coisas que nós podemos falar, entendeu? Eu queria falar também, eu acho que não tem muita coisa muito a ver, mas eu queria falar também sobre os apócrifos. Uau! Muitas pessoas também... O que são os livros apócrifos, pastor? Os apócrifos são aqueles que são exatamente considerados canonizados pela Igreja Católica Romana. Que não entrou na Bíblia. São 14 livros. Não entrou na Bíblia, sim, na Bíblia Católica. Não, na Bíblia Sagrada evangélica, não. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pega uma Bíblia, entendeu? Tipo assim, algumas Bíblias que tem esses livros apócrifos, mas ela não perde essa qualidade, esses livros apócrifos, com a questão de significância histórica. Entendi. Entendeu? Então, se você for ver os apócrifos, você vai ter que... Eu queria falar um pouco sobre isso, que é Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, né, Baruque, primeiro, segundo Macabeus e tal. Seria interessante um dia eu falar sobre isso. Porque, vamos falar. Né, e as pessoas, na verdade, veem assim, não, o Antigo Testamento tem 39 livros. Ok, beleza. Nós, dentro da nossa tradição evangélica, né, mas esses livros apócrifos não são aceitos pelos evangélicos, pela ortodoxia evangélica, entendeu? Os protestantes, e nem pelos judeus, né? E ainda tem os livros pseudopígrafos também, que são aqueles que são abominados tanto pelo catolicismo como exatamente pelos judeus. Mas os livros apócrifos, entendeu? Eles são usados também, entendeu? Como livros sagrados na Igreja Católica Romana. Então vamos fazer o seguinte... É outra coisa, por isso que eu falei, tinha muita coisa para falar sobre essas questões, entendeu? Vamos fazer o seguinte, como agora já deixou, a gente já falou desse tema, a gente pode começar aí na próxima quarta-feira sobre os livros apócrifos? Tranquilo. Eu acho que as pessoas vão fazer uma conexão com a Bíblia e vai tirar muita dúvida de muitas pessoas. Sim. Chama-se livros
deuterocanônicos. Uau, olha aí. São livros que foram introduzidos no século II, século III, depois de Cristo, pela Igreja Católica Romana, né? E isso aí eu não estou falando para criticar, eu estou falando aqui, isso é uma questão histórica, não é? Contexto histórico, né? É pedagógico, né? Eu quero que você... Porque tem católicos nos assistindo, tem pessoas que são espíritas nos assistindo, então eu quero que você entenda, mas nós não o consagramos, canonizamos como livros inspirados por Deus. Então eu quero que você entenda isso aí. Então, na próxima aula, o senhor podia dar uma pincelada sobre os livros apócrifos. Acho que é muito bom. E é bem interessante, É muito bacana. Bacana. Né? Vamos orar para finalizar? Bora. O senhor ora por nós? Lógico, evidente. Senhor Deus, ó Pai, Obrigado, o Senhor tem nos levado, Senhor, a alguns lugares. O Senhor tem abençoado nossas vidas. Abençoa todos que estão aí, Pai, nos assistindo. O Senhor é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é o leão da tribo de Judá. Pai, nos abençoa, Pai, nos alcance, Senhor, nas nossas dores, na nossa alma, Senhor, na nossa carne e no nosso espírito. Todos esses, Senhor, eu estou aqui, Senhor, como um servo do Senhor, para que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão nos acompanhando. Não só para ter conhecimento sobre, Pai, um lado academicista, mas para conhecer mais sobre a sua pessoa. Eu peço que o Senhor libere bênção, que as pessoas que estão enfermas nesse momento possam ser curadas, saradas, Senhor. Abençoa o pastor Carlos Maia, a pastora Andriele também, Senhor. Traga sobre eles a tua paz, Pai. Traga sobre eles, Pai, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe muito, meu amigo. Então, nosso próximo encontro, quarta-feira, 8 da noite aqui, 9 horas da noite aí. E agora, vamos terminar a live aqui. Iremos para o nosso grupo do Ninho de Águias e por 20 ou 30 minutos estaremos ali tirando algumas dúvidas. Eu só vou falar o seguinte, eu sou ruim de escrever, mas eu vou falar, entendeu? Lá no grupo. Tá bom. Gente, Deus abençoe todos que estiveram aqui. Deixa o seu like, compartilha essa live. Alguém vai ser edificado por Deus. Olha, nós tivemos que deixar ela pública. No início era privado. Deixamos público para abençoar mais vidas, né, pastor? Amém, lógico, vai ser assim. Vai ser bem. E tem mais, rapidinho, só para deixar, Camargo. Isso é só o começo, isso é só o pingo no oceano. Vem coisas fortes aí pela frente. Deus vai te acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Gente, amém. Abraço da pastora Ione, abraço dos seus filhos, Deus abençoe muito. Vamos se falando no grupo. Até daqui a pouco no grupo, gente. Fica com Deus, Deus abençoe. Deus abençoe, com Deus.